Olá, então, alunos do nono ano 1 e nono ano 2 do Elvira Sardá, tudo bem? Depois desse ciclone, um pouco de atraso aí, pelas questões das comunicações e falta de energia, voltamos à ativa, beleza? Vamos então à aula que vai falar sobre a Europa contemporânea. Fica ligado nessa aula e não perca nem um segundinho dela, tá bom? Assiste até o final, ali eu falo bastante sobre as questões importantes que você tem que ler na apostila e para que você não perca também o fio da meada. Vamos lá. Nós vamos falar então sobre a questão europeia, que fala do período atual, ou seja, a Europa contemporânea. Quando a gente fala do período contemporâneo, isso está relacionado com atualidades. E o que a apostila traz, o que o nosso conteúdo vai falar hoje? Principalmente das questões econômicas e ambientais atuais. Atuais que a gente diz é praticamente relacionado a essa década de 2010, aliás, de 2005 para frente aproximadamente, certo? Vamos falar então a respeito de questões ligadas a crises econômicas, principalmente a crise de 2008. Se você, é claro que você não vai se recordar, você era muito jovem, provavelmente, né? Porque você está em 2020. E você deve ter nascido, se você está no nono ano hoje, você deve ter o quê? 13, 14 anos provavelmente. Então você nasceu ali em 2006, 2007, por aí. Então você era muito criança para entender isso aqui. Mas a crise de 2008 começou lá nos Estados Unidos. Começou uma crise financeira nos Estados Unidos e afetou a Europa também. E principalmente países que tinham uma economia um pouco dependente, né, de outras economias. Nós vamos falar, mostrar nesse gráfico, por exemplo, a evolução do PIB em alguns países de 2006 até 2017. Observa-se que alguns países, por exemplo, aqui como a Alemanha, estavam com o PIB sempre em alta e aí teve uma grande queda em 2008. Olha só, depois voltou a subir, né? A Grécia, em contrapartida, ela tinha um PIB bem alto antes de 2008. Depois de 2008, olha só o PIB da Grécia, como teve um decréscimo muito grande. Até hoje, ela está sofrendo para que haja um aumento do seu PIB, certo? Olha o país também como a Itália, né, teve uma queda, depois começou a subir. Enfim, alguns países europeus passaram por um processo de crise econômica que afetaram a sua situação econômica atual. E nós vamos entender que alguns países dependem muito da economia internacional. Ou seja, se você mexe com a estrutura interna de um país, isso também tem influência dos países do exterior. Vamos ver esse infográfico que fala-se assim, como se mede a atividade econômica de um país. É um infográfico bem simples que faz uma alusão à questão da economia de um país. Então, a economia do país é medida pelo Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos internamente no país. Ou seja, aquilo que ele vende, que ele arrecada, que ele produz. Há duas formas de calcular o PIB. A ótica da oferta, a produção da indústria, serviços e agropecuária. A ótica da demanda é o consumo das famílias em bens e serviços, gastos do governo, investimento das empresas e exportações e importações. O que acontece durante uma crise? Vamos lá, em primeiro lugar, durante uma crise há declínio da atividade econômica e diminui a demanda por consumo. É óbvio, né? Se tem uma crise financeira, cai bastante a atividade econômica e o consumo também diminui. Segundo lugar, o menor consumo leva a uma queda da taxa de lucro das empresas. Consequência, com menores lucros, as empresas demitem funcionários. Quarto lugar, a demissão dos funcionários leva a um aumento da taxa de desemprego. Quinto lugar, o desemprego leva a uma diminuição da demanda por consumo. Estão vendo que é todo um ciclo? Uma coisa vai gerando outra, que vai piorando, 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 e assim vai gerando a crise financeira. As crises têm diferentes intensidades. Vamos ver.
numa recessão. Quando há uma queda no PIB, por pelo menos 2 trimestres consecutivos, há uma diminuição da atividade econômica e dos investimentos e aumento do desemprego. Quando é uma depressão econômica, uma recessão que ultrapassa 3 ou 4 anos de duração, tem impactos mais severos no desemprego, na produção econômica. É comum que hajam falências de empresas. Muitas empresas podem falir. O que tem acontecido, por exemplo, no mundo e no Brasil hoje, é que devido à pandemia do coronavírus, tem acontecido problemas semelhantes a esses. Temos que ficar bastante atentos com o Brasil com relação à crise econômica. Exemplos de crise econômica: a Grande Depressão, que foi causada em 1929, depois da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então foi ocasionado por uma superprodução nos Estados Unidos. Levou à quebra da Bolsa de Valores e atingiu o mundo todo. O que acontece nessa Grande Depressão de 1929? Os Estados Unidos começaram a ter uma crise econômica interna, mas que se espalhou pelo mundo, porque muitos dependem dos Estados Unidos. Ele compra muita matéria-prima, ele vende muito para outros países. Então gera-se uma crise econômica mundial quando se mexe com os Estados Unidos e principalmente com a Europa. Foi uma crise financeira decorrente da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Atingiu primeiramente os países desenvolvidos e depois os países emergentes. Essa está falando de 2008, que foi uma crise global. O que acontece em 2008? Principalmente relacionado aos Estados Unidos. A questão imobiliária. Muita gente tinha casa que ficava tendo financiamentos e também muita gente que tinha esses financiamentos nos bancos. Acontece que as pessoas começaram a não conseguir pagar esses financiamentos, os bancos começaram também a quebrar, a falir, e aí começou a gerar uma crise interna nos Estados Unidos. Isso mexeu com o mundo que precisa dos Estados Unidos da América. Recessão brasileira entre 2014 e 2016. Além das dificuldades econômicas internas, foi causado pela crise de 2008 e consequente queda do preço dos commodities no mercado internacional, principalmente depois daquela questão da Petrobras, em que envolve ali uma crise política e econômica interna e mexe com o Brasil, e até hoje tem precedentes dessa crise. Bom, isso então é um resuminho falando sobre as crises, por que elas ocorrem e como que elas vão gerando problemas internos nos países e também influenciando os outros do mundo. Ok? Alguns países da zona do euro, nessa crise de 2008 ali, começaram a sofrer bastante com isso. E no caso agora nós vamos falar principalmente, e que a apostila traz, é sobre a Grécia. A Grécia, depois você lê com bastante atenção aqui nesse texto da apostila, ela sofreu principalmente com essa crise porque ela tinha um endividamento interno, né? Principalmente porque ela tinha empréstimos, ela tinha ligações com os países da União Europeia, e as empresas e as despesas do governo começaram a aumentar. O que acontece? Muitos investidores internacionais tiram os seus investimentos, piorando a economia interna do país. A própria economia do país vai entrando em crise, as dívidas internas vão aumentando, o desemprego aumenta, a produção diminui e vai criando uma bola de neve assim. Então depois, se você lê certinho a sequência para entender o que aconteceu na Grécia, mas é mais ou menos isso, vai virando uma bola de neve a partir do momento em que o país começa a se perder na questão da produção econômica. Ou seja, começa a gerar endividamento, desemprego. Aí, como a gente falou anteriormente ali, o desemprego, as pessoas não vão consumir, vai diminuir a produção, empresas vão falir. Essas empresas que faliram, elas vão ficar devendo para os bancos. Os bancos também podem quebrar. Está vendo toda a consequência econômica? Então, quando se tem um equilíbrio nas contas do governo e na economia interna do país, isso vai tendo como se levar. Agora, quando há um desequilíbrio, ou a conta do governo está muito alta e o desemprego muito baixo, ou a conta tem muita gente empregada, mas as contas do governo vão ficando complicadas para se pagar, enfim, é todo um processo em que a nossa população, a nossa sociedade não consegue
praticamente entender muito bem como que os governos e como que as empresas conseguem lidar com a economia, tanto interna quanto externa. Seguindo aqui e falando dessa questão da crise econômica na Europa, o que acontece? Durante o auge da crise, nesse texto ele fala, durante o auge da crise, o grande temor das principais potências europeias era de que os países endividados chegassem a um ponto em que não conseguissem mais pagar suas contas e dívidas, decretando a moratória. Esta se caracteriza quando o país deixa de honrar os compromissos assumidos por falta de recursos. Isso poderia gerar uma reação em cadeia, uma vez que as empresas credoras, as que devem, são geradoras de emprego e necessitam desse capital a fim de manter seus atuantes. O que é isso, essa moratória? É mais ou menos assim, o país ou empresas estão devendo empréstimos e não conseguem sair disso, não conseguem pagar e declaram a moratória, ou seja, é como se fosse, eu estou declarando falência, não vou conseguir pagar. E aí quem tinha emprestado o dinheiro também vai começar a ter problema financeiro porque não vai conseguir pagar os seus compromissos que também tem com outras empresas ou instituições. Então vai virando essa bola de neve, vai virando esse problema geral. E aí tem algumas instituições que têm apoios do próprio governo. Os Estados Unidos da América, por exemplo, um país muito sólido economicamente, ele consegue, diante dessas crises, com o próprio governo interno, com o próprio Estado norte-americano, suprir a necessidade dessas economias internas, consegue trazer o emprego novamente, enfim, ele consegue de alguma forma sustentar a sua própria economia, mas assim mesmo vai influenciando os outros países. Aqui nesse texto é importante que vai ter uma atividade para falar sobre as medidas de austeridade, tá? Não é nada difícil. A austeridade vai falar sobre algumas imposições, algumas atuações que o governo faz para tentar diminuir a dívida pública, para tentar segurar os gastos públicos, principalmente, e tentar aumentar a arrecadação para não quebrar o país de certa forma. Então, depois você dê uma lida aqui, vai ter uma atividade sobre isso, ok? Algumas manifestações que acontecem justamente por causa dessas austeridades que os governos impõem. Imagina que um governo vai lá e aumenta os impostos, diminui os salários, aumenta o número de idade, aumenta a idade das pessoas que têm que contribuir para a Previdência. Então, existem algumas coisas que acontecem que vão prejudicando ou que de certa forma vão ajudando a economia, mas isso tem que ser analisado pontualmente. No caso da Grécia, por exemplo, eles aumentaram o número de pessoas que tinham que pagar a sua previdência, digamos assim, que era até 60 anos de idade, eles aumentaram a idade para se pagar essa previdência até uns 70 anos, enfim, tiveram que tomar algumas medidas. As pessoas que tiravam dinheiro do caixa eletrônico, teve uma época que eles podiam tirar somente R$400 400 euros por semana, enfim, eles estavam envolvidos em processos internos que às vezes mexia com a população, mexia com a sua própria economia interna, mas de alguma forma eles tinham que fazer para tentar recuperar a economia interna do país. Hoje eles têm conseguido, hoje depois de alguns anos aí, a voltar ao normal. Aqui depois dê uma lida aqui na página 39, que fala um pouco de cada crise na Europa. A Espanha, como é que foi a crise na Espanha, principalmente em relação ao desemprego, Portugal, na Irlanda, na Grécia, como a gente falou, certo? Então algumas manifestações econômicas vão acontecendo justamente por relações internacionais. Você sabe que eu já falei com vocês sobre o Brexit, que é o Britain Exit, ou saída da Bretanha. A Grã-Bretanha saiu saiu da União Europeia, justamente porque era um bloco econômico e que ela estava inserida até o ano de 2019 praticamente. E aí o que acontece? Quando eles saem, eles estão se desvinculando economicamente, politicamente de alguns países da União Europeia. É claro que eles vão sofrer com isso, porque ele também tinha benefícios, mas algumas coisas estavam prejudicando
ao país, né, aos países da Grã-Bretanha, segundo a maioria das pessoas que votaram para a saída mesmo da União Europeia. Bom, de forma geral, nós temos que entender o seguinte, que a Europa sofre com as crises, tem essa influência dos países, porque ela vende muito também, compra muito dos países do exterior, é claro. Então, ela vai ter assim uma influência muito grande no consumo dos países, né? O Brasil, por exemplo, fornece muita matéria-prima, produtos primários para a Europa. Se dá uma crise na Europa, o Brasil sofre com isso. Muitas empresas vão deixar de vender. Então, tá vendo que eles têm que ter um equilíbrio para que não afete também o nosso país. Aqui ele começa a falar um pouco sobre as questões ambientais da Europa, certo? O que é importante nesse capítulo para saber sobre as questões ambientais? Principalmente a sustentabilidade. A Europa entra num processo em que eles precisam ter sustentabilidade. Então esses são os desafios ambientais. Tentar diminuir a produção e o consumo de combustíveis fósseis, que é muito prejudicial, né, à poluição. E eles tentar formas de energias que são alternativas, não são tão poluentes como a energia eólica, a energia solar, a energia hidrelétrica, né? Enfim, algumas formas de energia que ajudam a questão ambiental. E muitos países da Europa têm investido muito, principalmente pela tecnologia. Carros que são híbridos, né, que usam energia de baterias e um pouco da gasolina. Alguns que são totalmente elétricos, né, eliminam um mínimo de poluição aí praticamente, gastam energia elétrica, mas tem alguns carros que consomem menos do que um combustível fóssil, né? Enfim, algumas medidas que eles têm tomado na Europa para diminuir as questões de problemas ambientais. Então, o que é importante e interessante você ler e entender desse capítulo aqui da parte ambiental? Que muitos países têm investido nas energias renováveis, no controle ambiental, na sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável. A Europa tem países que são assim exemplos de movimentos de desenvolvimento sustentável. Isso é importante para que o próprio planeta entre num equilíbrio ambiental, certo? Existe o uso da energia geotérmica, que é aquela que vem de áreas que são de geysers ou de vulcões, inclusive, né? Lá na Islândia se usa muito, né? Aqui, ó, placas solares. Aqui tem algumas áreas que mostram as placas tectônicas e áreas que são possíveis de você utilizar energia geotérmica, né? Então você dê uma olhada com calma. Aqui, ó, lá na Finlândia, onde eles utilizam a questão de coleta do lixo. Enfim, os países têm se movimentado, têm feito transporte de bicicleta, feito mecanismos para eliminar principalmente a queima de combustíveis fósseis, né? Diminuição dos resíduos sólidos urbanos. Então, tudo isso são mecanismos para que melhore a condição tanto urbana quanto ambiental dos países europeus, ok? Bom, eles têm resolvido muitas coisas em relação a isso. O problema do lixo, eles têm ajudado muito com a reciclagem. Depois você veja algumas cidades que têm falado sobre isso. E que você faça com atenção as atividades que tem ali pela frente, siga as orientações certinho e se cuide bastante ainda, porque nós temos Covid por aí, certo? Desejo a vocês aí uma ótima atividade, ótimas aulas. Qualquer dúvida, fica tranquilo ali, ó. Se tiver dúvidas complicadas, fale comigo lá no chat, ok? Ou então na mensagem do Positivo On. E também nas videoaulas, videoconferências. Valeu, gente? Um abraço então para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.